Olá, graça e paz e prosperidade. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, não sei a hora e o dia que você vai estar vendo esse vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero estar passando aqui aquilo que Deus tem falado ao meu coração durante esses dias. Estamos aí no dia 6 de janeiro de 2023 e refletindo na palavra de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero nessa noite compartilhar com você algo que eu vi na Bíblia e que me chamou muita atenção. E nessa noite eu quero passar para você. O texto que eu quero compartilhar é um texto muito conhecido pela igreja, por todos os leitores da palavra de Deus. É o texto de 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 22. Temos todo um contexto, o capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 21, que todos nós bem conhecemos a respeito desta passagem bíblica, que o profeta Elias, ele há uns 2 capítulos atrás, da história do tempo, nos mostra que ele já tinha profetizado a respeito da seca que viria sobre todo Israel ali, todo aquele território onde o povo estava, e até mesmo em todo o mundo, na verdade, mas concentrando-se totalmente ali naquele povo, em todo o povo de Israel. Sabemos que a causa disso é que o texto nos fala, o próprio Elias falando com Acabe, quando ele se encontra, os dois se encontram, Acabe vai falar com Elias, falando no verso 18, no verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? E a resposta, nós vemos aqui no verso 18. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia e ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel, que é a esposa de Acabe. Então enviou Acabe os mensageiros, todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então, sabemos que a causa e consequência de que Deus, através desse homem, Elias, orando a Deus, profetizando ali, e ficado por um período que em Tiago é revelado esse período, que é 3 anos e 6 meses, sabemos que é a desobediência, sabemos que é por causa de cochearem 2 pensamentos, como aqui nos fala o texto, de estar ali o povo se dobrando, principalmente o rei, ali se colocando para a adoração a outros deuses, a confiança em outros deuses. Mas eu quero nessa noite, depois de apresentar a questão da consequência de tudo está acontecendo, de toda essa fome, de toda essa miséria que aconteceu naquele período, é preciso nessa noite estar falando a respeito da restauração de Deus, quando Deus quer restaurar o seu povo, quando Deus, então agora, quer renovar a sua aliança, e que esse renovo, esse renovo dessa aliança, renovo do seu povo, ela é coberta de muitos princípios. Então, uma frase que eu sempre levo comigo e nessa noite eu falo para você: cumpra princípios, que Deus ele vai ter o maior prazer de cumprir promessas. Deus ele é assim. Deus ele é fiel na sua palavra. Ele é fiel consigo mesmo. Ele é justo. Ele não pode negar a si mesmo em sua fidelidade. Então eu preciso estar enquadrado, eu preciso estar dentro da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. Assim procedendo, assim também as bênçãos de Deus vai estar se cumprindo na minha vida. As promessas de Deus vai estar se moldando, cada vez mais sendo derramadas sobre a minha vida. E a parte principal é a nossa vida no altar de Deus, a presença de Deus em nossos corações. Essa é a parte fundamental da nossa vida em Deus. Então, desses princípios que nesse momento eu quero falar no início deste ano. Então, vamos lá. O texto é capítulo 18 de 1 Reis. O texto é a partir já do versículo 30,
porque já sabemos que depois do versículo 22 até o versículo 29 é o momento ali que fica os profetas de Baal clamando, suplicando e nada dá certo, nada acontece. Então nós já sabemos sobre esse contexto aí. E agora vem a parte que Elias vai fazer um ato. E desse ato, aí Deus manifesta com fogo. Se Elias não vivenciasse esse princípio, lembramos que estamos falando de princípio. Se Elias não vivenciasse esses princípios, também Deus não responderia com fogo. Deus não ia trazer ali a sua manifestação. Então Elias, sabedor disso, um homem sábio, um homem que tem intimidade com Deus, ele sabe que precisa fazer esses princípios. Então vamos lá, sem perca de tempo, vamos lá estar falando nessa noite. Olha aí, no versículo 30 diz: Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. Ponto. E todo o povo se achegou a ele. Agora a parte principal aqui: e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, vê que quando começa essa parte de restauração do povo de Israel, que depois dessa restauração que Deus compartilhar aqui, é assim que Deus manifesta, Deus derrama a chuva que estava ali travada, Deus, estava bloqueada pela palavra do profeta, que Deus confirmou essa palavra. Nós vivenciamos aqui, vemos que para que essa manifestação, esse poder de Deus viesse a acontecer, o profeta Elias, ele é um homem sábio, ele chama o povo e ele aponta ao povo mostrando que o altar que estava quebrado, ele tinha que ser restaurado. Então, na minha vida, na sua vida, nós temos altares. A nossa vida é um altar diante do Senhor. Nós somos os altares. E nossa vida precisa estar cada vez mais reparada diante de Deus. A nossa vida, ela precisa estar sendo restaurada diante do Senhor. Né? O próprio Jesus, na morte ali, na sua morte, na cruz, o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando a mim e a você o acesso direto ao Pai. Dando a mim e a você, através da oração, uma linha direta com Deus. E por muitas das vezes nós deixamos o tempo sendo tomado, né, sendo deixado acontecer. A gente, por muitas das vezes, a gente não confessa os nossos pecados ao Senhor, não coloca a nossa casa em ordem diante do altar de Deus. Cocheamos, como o texto fala antes um pouquinho aqui, em dois pensamentos. Acreditamos e confiamos na mão do homem. Então tudo isso, por muitas das vezes, vai quebrando, vai desfazendo, vai quebrando a nossa aliança, a nossa intimidade com Deus, e certamente o nosso altar é quebrado. Nosso altar é deixado. Então nessa noite, observa que o primeiro princípio aqui, para que venha uma restauração, um avivamento, a cura, né, o chover da parte de Deus na nossa vida, é preciso levantar o altar que está quebrado. Isso é muito importante na nossa vida. O ponto seguinte que eu quero estar ministrando com vocês é: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Olha que coisa linda que Deus vem falar aos nossos corações aqui. Duas coisas que eu quero aqui compartilhar com você. O profeta Elias, então, depois que ele pega em restaurar o altar, colocar as coisas em ordem, ele pega então 12 pedras que simbolizam as 12 tribos, fala como os filhos de Jacó, mas as 12 tribos de Israel. Então ele pega, né, da origem ali e vem fazendo a representatividade com essas pedras dos filhos de Israel, representando todo o povo, representando todos aqueles que estavam ali de forma separados, de forma não apenas separados fisicamente um do outro, mas de pensamento, de unidade, de compreensão da vontade, da palavra de Deus, de uma vida voltada para o Senhor. Então ele representa essas 12 pedras, o povo. E para mim, para você, o que Deus quer falar ao meu coração, falou ao meu coração, quero falar para você nessa noite, é o quê? É que essas 12 pedras, ela pode simbolizar na minha e na tua vida, primeiro, ela pode estar simbolizando os 12 meses do ano, né? Cada pedra representando um mês de cada ano, do ano, um mês de cada ano, aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Ela pode estar representando todas as etapas da minha vida, ou até mesmo ela pode representar uma como a família, outro como a vida financeira, outra como a vida espiritual, em várias questões
representando também a questão dos meus sentimentos, dos bloqueios da minha mente, os bloqueios do meu coração, da minha alma, que estão bloqueados, os sentimentos, tudo ali, essas pedras, elas estão simbolizando a nossa vida, aquilo que precisa colocar em ordem diante do Senhor. Então lembra que quando ele pega essas pedras, simbolizando o povo de Israel, essas pedras simbolizam a nossa vida. Quando eu falei que 12 pedras pode representar como cada mês do ano, quando cada pedra cada mês do ano, é como nós que servimos ao Senhor, projetamos a nossa vida diante do altar de Deus, projetamos a nossa vida para o seguinte ano que estamos correndo, né? E um Deus que eu e você servimos é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, com esse poder que nosso Deus tem. Ele falou até para o rei Sírio, ele falou, olha, eu tenho revelado de ti antes do teu nascimento, já tem escrito uma história a teu respeito. E assim, quando o rei Sírio ali em Isaías, que ele vai ver aquela profecia, ela já tinha se cumprido há 50 anos atrás, média de 150 anos atrás, na verdade, já pelo profeta, quando foi chegar o dia da profecia se cumprir. Então, o que eu quero que você venha analisar, entender nessa noite? Meu Deus, que eu e você serve, é um Deus que conhece há 10, 15 anos, há 12 meses à frente, aos 365 dias à frente que vai ocorrer, o que vai acontecer. E se eu e você colocar tudo diante do altar dele, tudo diante da presença dele, é um Deus que vai me dar a você os livramentos, é o Deus que vai dar a mim, a você as estratégias, é o Deus que vai dar para mim e para você tudo que nós precisamos e tudo que vai acontecer. Porque a palavra nos garante, aquele que é espiritual, ele discerne tudo, ele vê tudo, de ninguém é discernido. Mas por quê? Porque a vida dele está dentro do altar de Deus, está diante de Deus. E olha interessante que o profeta fala o seguinte, no verso 32 diz, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Então tá vendo que as pedras, com aquelas pedras, ele está fazendo a junção do povo de Israel, mas que a nossa vida, é os nossos pecados, é os nossos deleites, é todas as nossas necessidades, é todos os nossos problemas, sendo conhecidas diante do Senhor. É como um altar diante do Senhor, é como um altar diante de Deus. Olha que coisa maravilhoso. Quer dizer, Deus ele conhece, ele sabe de todas as coisas, mas para ser conhecido de forma, como eu posso dizer aqui, individualmente falando, você precisa falar para ele, você precisa confessar a ele todas as suas necessidades, todos os seus problemas, todos os seus sonhos, todos os seus medos, o que seja. Deus precisa saber da sua boca. Deus precisa saber da sua boca, de você. Então observa nessa noite, em nome de Jesus, que com aquelas pedras ficou um altar ao Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. No verso 33, então armou a lenha e o dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Glória a Deus, aleluia. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Olha que coisa linda. Enchei 4 cântaros e jogai sobre o holocausto, jogai sobre o altar, coloca tudo ali em cima. Lembra do primeiro milagre que Jesus fez? Ele fala a mesma coisa, olha, esse primeiro milagre nesse casamento, nessa família aqui, eu quero transformar água em vinho. Ele pede para os copeiros ali, para as pessoas que trabalham, olha, enche esses cântaros aqui, enche essas vasilhas aqui de água. E eram vasilhas, e eram tanques que as pessoas usavam para se lavar, para entrar na casa, lavar os pés, lavar as mãos durante a viagem. E essa mesma água aqui, que está simbolizando aqui, é a água que é falada na palavra de Deus. Sejamos lavados pela palavra. Sejamos lavados pela palavra. A água aqui é a palavra de Deus em nossos corações. Todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e a praticam, vão assemelhar ao homem que edifica sua casa sobre a rocha, a qual vier a tempestade, vier qualquer coisa, ela não cairá. Então o que Deus está falando comigo é o seguinte,
Além de você levantar o altar que está quebrado, você colocar as coisas em ordem, você apresentar diante de mim todas as suas necessidades, todos os seus pecados, tudo que você está realmente precisando, além desse primeiro princípio, do segundo princípio, tem um terceiro princípio. Medite na minha palavra, para que ela possa fazer lavar o seu coração, para que ela possa tirar os outros pensamentos, como nós lemos aqui atrás, que é muito claro, é Bíblia por Bíblia, meu amado. Olha o texto, eu li para vocês e repito. Olha aqui que diz o seguinte, no verso de número 21. Então ele chegou ao povo e disse: até quanto cocheais entre dois pensamentos? Se é o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Aqui mais atrás vai dizer, por muito bem claro, quando ele fala que Acabe acusa ele como um perturbador. O texto é muito claro dizendo: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguirás os Baalins. Então observa que por isso, então o profeta ele vai colocando essas questões, vai colocando fazendo esses vivenciamento desses princípios dentro disso aqui que nós estamos falando nessa noite. Continuando, além da água, né? O texto nos diz, e pediu para a segunda vez, como Jesus falou lá atrás, faz de novo, vai vencendo o mesmo princípio, né? E com isso, o texto nos fala, no verso 36, e sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Então agora, depois de fazer todos esses princípios, vivenciar esses princípios, aí agora o profeta, ele vai clamar a Deus, ele vai orar a Deus. Existem princípios que eu e você precisamos aprender para que Deus possa verdadeiramente agir na nossa casa, agir na nossa família. Não estamos enquadrados ou pensantes com respeito ao governo atual, que seja em qualquer questão, uma vida verdadeiramente de dependência, de confiança no Senhor. É preciso, então, vivenciar alguns princípios, e esse aqui é o princípio. Aí o texto vai dizer o seguinte, no verso 37, responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o seu coração para trás. Olha aí, Deus já tinha determinado, Deus já tinha confirmado a palavra do profeta, quando ele fala lá atrás, segundo a minha palavra. Porque Deus confirma, porque Deus dá vazão, porque Deus dá cobertura para esse profeta, porque um profeta que tinha discernimento em saber por que essa disciplina era importante para aquele povo, por causa da idolatria daquele povo. Então hoje não é diferente. Hoje tem muitas pessoas travadas, bloqueadas no mundo espiritual, muitos por falta de perdão, muitos por falta de liberar perdão, receber perdão, até mesmo se perdoar, estão travados no mundo espiritual, estão travados na sua vida. E Deus nessa noite fala, olha, se você fizer direito, se você fizer do jeito certo, eu vou te restaurar, eu vou te curar, eu vou te libertar. O ano de 2023 vai ser um ano poderoso na minha e na tua vida. Vai ser um dos melhores anos que possamos viver, não só 23, 24, 25, 26, até o arrebatamento da igreja do Senhor. Mas é preciso, meu amado e querido irmão, restaurar o altar diante do Senhor e restaurar do jeito certo. Não é de qualquer maneira que eu e você pode fazer isso, não. Aqui nós estamos aprendendo que não é de qualquer jeito. E vou mostrar alguns outros textos que falam isso, para complementar nessa noite. E aí continuamos o texto em nome de Jesus. E aí fala, e o texto fala no verso 38, então, olha aí, depois de todos esses passos, o condicional da palavra então é uma afirmação de algo que vai acontecer posterior a todas as tomadas de decisões corretas que foram feitas. Então, caiu fogo do céu, fogo do Senhor, não é fogo do céu não, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego.
E que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então nessa noite, em nome de Jesus, olha para você ver que depois de tudo isso, Deus se manifestou, Deus se fez presente, Deus ali manifestou o seu poder, a sua glória. E a pergunta que eu quero deixar para você, se Elias tivesse procedido de maneira diferente, Deus ia fazer? Não ia fazer. Elias era um homem muito inteligente e sábio, um homem que sabia de intimidade com Deus. Deus vem falando com ele num período no deserto, cuidando dele, tudo certinho. Mas é para chegar aqui e ele fez do jeito certo, ensinando o povo como deveria fazer. E agora fazendo do jeito certo, da maneira certa, como aconteceu com Abel e Caim, quando foi entregar a sua oferta ao Senhor, porque Deus se atentou para a oferta de Abel, porque Abel ele fez de uma maneira mais excelente, vivenciando alguns princípios. Qual foi? Entregando as primícias de tudo que ele tinha, das primícias da sua criação, fazendo as coisas de maneira correta. E Abel e Caim, posterior da segunda safra que ele da sua plantação que ele tirou para Deus. Abel não, do primeiro animal que nasceu ali, do mais bonito, do mais lindo, ele apresentou ao Senhor e fez muito mais. Ele complementou muito mais com gratidão, com alegria. E aí que cabe a questão, meu amado e querido irmão, quando você faz diferente, você nunca vai se tornar melhor do que ninguém. Nunca você vai ser melhor do que ninguém. Eu e você não é melhor do que ninguém. Mas quando somos diferentes em fazer diferente para Deus, Deus também se manifesta de maneira poderosa, grandiosa nas nossas vidas. E aí, eu não sou melhor, mas sou diferente. E por ser diferente, Deus faz coisas na minha vida, na sua vida, que na vida de muita gente não faz. Então, o que está acontecendo? Será que Deus mudou? Nunca Deus muda. Deus é imutável. Ele é universal. Ele é tridimensional. Deus ele é poderosíssimo. Ele não muda o seu jeito de ser, a sua maneira de ser. Deus ele é tremendo. Ele é totalmente poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Deus. Ele é eu sou. O Deus todo-poderoso, o Deus grande. Ele não muda. Então Deus não vai mudar por mim e por você, irmão. Nós temos que mudar para Deus. Nós que devemos mudar para com Deus. Nós que devemos nos posicionar para com Deus da maneira certa, que devemos nos posicionar para com Deus. E aí Deus manifesta com fogo. Então caiu o fogo do Senhor, de Deus, o próprio Deus derramou fogo, né? E consumiu o holocausto, quer dizer, meu amado, e consumiu o holocausto, e consumiu todas as pedras. Que coisa linda! O holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda também a água que estava no rego, toda aquela água ali, Deus então consumiu. Isso quer dizer, então, se tu colocar tudo diante do Senhor de maneira certa, correta, diante do altar de Deus, Deus ele vai trazer cura, Deus vai trazer renovo, Deus vai consumir todos os seus pecados, Deus vai limpar tudo, Deus vai tirar tudo que está em desordem. Quando você entendeu lá as 12 pedras e você colocou em ordem diante do Senhor, tudo diante do Senhor, Deus vai colocar tudo em perfeito estado, vai purificar tudo, vai limpar tudo. Aí você vai vivenciar uma vida totalmente transformada e liberta. E para encerrar, já foram 23 minutos dessa pequena saudação desses textos aqui, eu quero estar compartilhando com você o texto de 1 Crônicas, um texto muito conhecido e que por muitas das vezes é mal, eu não vou falar mal interpretado, mas pouco analisado, porque existe aqui princípios muito importantíssimos e que, se eu não vivenciar elas de maneira adequada, de detalhes diante do Senhor, as coisas de Deus não se cumprem na nossa vida. Então, segundo Crônicas, né, nós conhecemos o seu contexto, não quero aqui estar ensinando a roda a rodar. Não, já tá, meu irmão, já tá decretado já, não tem que ficar muito com coisa. O que Deus quer falar é isso aqui. Mas, para a gente finalizar nessa noite,
2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 12, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha, o mesmo sentido. E aí, se eu cerrar os céus, olha, Deus cerrou os céus. É o mesmo contexto de Elias. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos, que gafanhotos é exército do Senhor, são os exércitos de Deus, né? Gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, né? Meu povo, né? E se o meu povo, aí sim, olha Deus falando, se o meu povo, então, só essa palavra aqui já é muito forte, mas não quero estar só dessa frase, o meu povo aqui é muito forte, que se chama pelo meu nome, se humilhar é um princípio, orar é outro princípio, buscar a minha face, outro princípio, vivenciar, e se converter dos seus maus caminhos, outro princípio. Então, existem 4 coisas que eu devo fazer. Se eu não fizer, não acontece a parte B, que possamos dizer aqui, do texto de 14, que diz, então, também dividindo a frase, então eu ouvirei dos céus, 1, perdoarei os seus pecados, 2, e sararei a sua terra, 3. Então, 7 coisas temos aqui. 4 eu devo fazer, para depois 3 Deus fazer por mim. Então, se eu não humilhar, o que é humilhar, pastor? Humilhar, meu amado, é jejuar. É uma renúncia da alma, né? É você jejuar ao Senhor pelos seus pecados, pelos seus feitos. Muitas vezes nós só oramos. O texto está dizendo que não é só orar, não. É jejuar pelos pecados, pelos erros, pelos maus caminhos, pelas tomadas de decisões sem a vontade de Deus, sem o conselho de Deus. Eu tenho que jejuar por isso. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Sim, glória a Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Mas tem coisa na minha vida, irmão, que o negócio foi tão feroz que eu fiz, né? Que é claro que pelo sangue de Jesus somos perdoados. Glória a Deus, a tua fé, meu irmão. Se a tua fé só pela oração dá certo, glória a Deus. Mas eu estou falando de princípio bíblico. Eu não estou dizendo aquilo que eu acho, estou dizendo o que a Bíblia diz. É humilhar. Humilhar é jejuar. E jejuar é o sinal de renúncia da alma. É um sinal de afligir a alma. De um entendimento que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De um entendimento que eu preciso renunciar a tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E só a única maneira que eu consigo renunciar verdadeiramente às vontades da minha alma, os desejos da minha alma, todos os intelectos, todos os desejos da minha alma, a única maneira que eu vejo na Bíblia é através do jejum. É jejuando. É jejuando. E a maneira de jejum é humilhando, e humilhando é jejuando, e jejuando é humilhando diante do Senhor. Aí segue o seguinte, no jejum, no princípio bíblico, o jejum precisa ser de 24 horas, do pôr do sol ao pôr do sol, 24 horas aí, né? De 6 da tarde a 6 da tarde do outro dia. Então, nesse jejum, meu irmão, vai ter oração, pode ter certeza, que é algo exclusivo, você e Deus, no seu quarto, em algum lugar que você vai estar orando, buscando a face do Senhor. Então, é você e Deus ali, né? Você vai orar, claro, você vai ter tempo de qualidade para isso. Você vai, claro, certamente, você vai buscar a face de Deus, né? Vai através de hinos, através de louvores. E você, claro, meu irmão, claro, principalmente de qualidade com Deus, o Espírito Santo de Deus vai revelar para você pecados que você nem imaginava que tinha pecado. Pastor. Então quer dizer que nesse jejum, se eu pedir para o Espírito Santo falar, Espírito Santo, revela os pecados ocultos que eu hoje nunca confessei. Pode ter certeza, meu irmão, se assim proceder, Deus ele vai sim manifestar o seu poder e o Espírito Santo vai te fazer lembrar de pecados que você nem achava que tinha pecado, tinha feito. Ele vai te falar assim dentro do teu coração. O texto fala assim, e se converter dos seus maus caminhos, momento de conserto, momento de aliança, momento de fazer ali, levantar o altar diante do Senhor de maneira correta, como nós aprendemos lá atrás, porque princípio bíblico não muda.
Nós pegamos textos de datas totalmente diferentes e você está vendo que o princípio é o mesmo. O princípio da palavra de Deus ele é imutável, ele é universal, é tridimensional. Se é um princípio bíblico, pelo menos 3 vezes na Bíblia tem que ter as mesmas características, o mesmo formato para ser princípio bíblico. Não é doutrina de homem, é doutrina bíblica, princípio bíblico, palavra de Deus, ao meu, ao teu coração. Então, nessa oração, nesse jejum, nessa humilhação, nessa oração, nesse buscar de face, nesse converter dos seus maus caminhos, que é confessar os seus pecados diante do Senhor, então, Deus o quê? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu amado e querido irmão, essa é a palavra de Deus ao meu teu coração para esse ano de 2023. Quer verdadeiramente ser curado, liberto, quer sua casa restaurada, quer verdadeiramente vivenciar um nível diante do Senhor fora da caixinha, como dizer, fora dessa caixa, fora do pensamento aí fora, dessa política, dessas questões, quer vivenciar algo de Deus sobrenatural, que não depende nada disso, Deus é acima de tudo isso, quer? Cubra esse princípio na tua vida, em nome de Jesus. E vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu te dou graças nessa noite, neste momento. Eu não sei, meu Pai, a proporção aonde vai chegar essa palavra, Deus, desses 2 textos aqui lido e ministrado, meu Deus. Meu Pai, não sei, mas eu sei que muitas pessoas vai chegar essa palavra e aonde chegar, Senhor, possa trazer guarida a cada coração. Cada coração, meu Pai, possa se encontrar com essa palavra, Deus, ser edificados por essa palavra, Senhor Deus. E que o teu reino se manifeste, meu Pai, na vida de cada um, Senhor. E se manifeste também na minha vida cada vez mais. Que como a palavra de Deus nos fala, Senhor, não seja apenas ouvintes da tua palavra, mas seja praticante da mesma. Ó Deus, é assim que neste momento eu oro ao Senhor, meu Pai. Te dou graças por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus que te abençoa e até o próximo vídeo em nome de Jesus.